Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos Boa dar noite. continuidade nas nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar da aula 15, na apostila, página 67. Então, quem quiser seguir aí pela apostila para fazer anotações. Hoje nós vamos falar de processo de recrutamento e seleção. Nesse cenário que a gente está vivendo, é muito importante a gente ter isso aqui em mente. Pode ser que daqui a pouco a gente venha precisar passar por esse processo de recrutamento, por esse processo de seleção. Quem ainda não entrou no mercado de trabalho vai ter umas dicas bem importantes, coisas que talvez ninguém nunca falou para a gente. E antes da gente aprender pelo certo, pelo errado, pelo arriscar, a gente vai estar tendo uma oportunidade agora de estar conversando sobre isso. Então, falando de processo de recrutamento, são procedimentos utilizados para atrair candidatos potencialmente capazes para a vaga existente na empresa. A função do recrutamento é a de suprir a seleção de pessoal com matéria-prima básica para o seu funcionamento adequado. Quanto maior o número de candidatos, mais rico será o processo seletivo. Existem 3 tipos de recrutamento. Interno, quando é realizado dentro da própria empresa. Esse tipo de recrutamento motiva muitos colaboradores. Externo, é feito fora da empresa. A principal vantagem é a contratação de pessoas com novas ideias e formas de trabalhar. Misto, quando há um recrutamento interno primeiramente, e se não houver os resultados esperados quanto aos candidatos, é aberto o externo. O recrutamento pode ser feito em agências especializadas, anúncios de jornais e indicações. Assim que o processo de recrutamento finaliza, inicia-se a seleção, que pode ser feita em várias etapas, como veremos a seguir. Chiavenato diz que a seleção pode ser definida como a escolha da pessoa certa para o cargo certo. Então, quando a gente fala em recrutamento, a gente vai ter aquele pensamento de que a empresa tem uma vaga, então eu vou recrutar. O principal objetivo, quando fala que eu vou recrutar, eu vou buscar no mercado de trabalho pessoas que se encaixem com a vaga que a minha empresa tem para oferecer. Eu tenho essa mão de obra dentro da empresa, posso remanejar de outro setor? É bacana, é uma grande oportunidade. Empresas, às vezes, que trabalham por um período de tempo, obras, por exemplo, né? Um setor vai terminando o serviço primeiro, e essas pessoas, às vezes, ao invés de ser desligadas, elas podem ser remanejadas para outros setores. Então, quando eu penso no recrutamento, é a hora que eu vou pensar que eu vou estar buscando pessoas, vou estar buscando currículos, buscando quem tem um perfil que se encaixe com a vaga. Quando eu falo em processo de seleção, aí sim, o seleção é o momento em que eu vou, de fato, contratar aquela pessoa. Eu vou escolher alguém que vai ocupar. Então, a gente precisa ter isso bem separado na nossa mente, tá? A diferença entre o recrutamento e a seleção é recrutar, eu vou buscar várias opções. E seleção é quando eu selecionei já uma pessoa ou fiz aquele primeiro filtro, aquela primeira seleção para pessoas que vão fazer uma entrevista, que vão fazer um teste teórico, um teste prático. Então, nesse momento, eu estou fazendo a seleção. Ok? Ok. Então, continuemos. Currículo. Qualquer carreira profissional inicia por uma entrevista de emprego. Por isso, além das dicas de marketing pessoal, lembra que a gente falou sobre marketing pessoal lá atrás? As aulas anteriores a gente falou de marketing pessoal. Para causar uma boa impressão, o currículo é um documento muito importante.
pois é a apresentação profissional de cada indivíduo. Ele é utilizado quando há interesse de uma pessoa em entrar ou alcançar uma promoção no mercado de trabalho. Por isso, ele deve ser bem elaborado de maneira sucinta e clara. De nada adianta você se preparar para o mercado se não fizer com que ele saiba que você existe. E a maneira mais eficaz de fazer isto é através do seu currículo. Imagine que você é uma empresa e precisa conseguir clientes. O currículo é o seu panfleto e os clientes são as empresas que possivelmente lhe contratarão. Assim como um panfleto de uma empresa, qualquer que tenta divulgar seus produtos ou serviços para atrair clientes, o seu currículo também terá o mesmo efeito. E por isso, precisará conter apenas informações que farão a diferença no mercado. Não coloque número de documentos, filiação ou dependentes, pois essas informações não interessam às empresas. Coloque informações contendo dados profissionais, tais como suas experiências, cursos, formação educacional e qualidades profissionais. Também evite escrever curriculum vitae no cabeçalho do currículo. Substitua por seu nome, já que é desnecessário colocar currículo de fulano, pois todos, obviamente, saberão que se trata de um currículo de alguém. Jamais coloque capa no currículo, pois a capa não diferencia ninguém. O que diferencia são as informações pessoais. Faça-o em papel sulfite branco comum e com no máximo 2 folhas. Vale lembrar que grande parte das empresas possuem o espaço para cadastramento de currículos em seus sites ou preferem buscar em empresas de recrutamento. Já na área educacional, os professores têm uma plataforma pública para cadastramento do seu currículo, chamada plataforma Lattes. Todavia, a maioria das empresas solicita que seja enviado por e-mail. Por isso, uma dica é salvar em PDF, para que o seu currículo não chegue todo desconfigurado. Aí, pessoal, ele traz um modelinho de currículo aí pra gente, né? Lá na página 69, ele traz um modelo pra gente de como seriam os dados importantes para ter um currículo. Então, olha só, as primeiras dicas que a gente já viu. Não coloca capa. Capa não vai mudar nada, então a gente não precisa colocar capa no currículo. Ah, professor, e a foto? Precisa colocar foto? Eu sei que isso é dúvida de muitas pessoas. Coloco ou não coloco foto em um currículo? As empresas têm, muitas vezes, elas trazem já essa informação, no anúncio da vaga. Muitas empresas já pedem enviar currículo para o e-mail tal com foto. A não ser que a empresa peça que seja com foto, não se coloca foto no currículo. Por quê? A empresa precisa te contratar pelas suas qualidades profissionais e pessoais, não pela carinha, né? Não pelo rostinho bonito. Há exceções? Há. Uma agência de modelo vai querer contratar pelo rostinho bonito. Algumas funções, eu vou contratar um vendedor, eu quero alguém simpático. Pode ser que ele vá fazer um filtro por fotos de pessoas que têm um rosto simpático. Pode. Então, nesses quesitos, aí sim a empresa já vai colocar no anúncio dela para enviar currículo com foto. Do contrário, não coloquem. Jamais coloque número de documentos pessoais, CPF, RG. No máximo, coloquem que possui CNH, que é uma informação interessante. E qual categoria? É A, é B, é AB? Coloquem endereço, principalmente telefones para contatos, se possível mais de um, e-mail.
E aí, traga o seu objetivo. O que você busca? Ah, eu busco um cargo de auxiliar administrativo. Pronto, você tem um objetivo. As suas qualificações profissionais. Aí ele fala, ó, profissional com facilidade de relacionamento com o público. Traga a sua formação. Eu tenho ensino superior, eu tenho pós-formação, eu tenho só ensino superior, tenho só ensino médio. Traga essa informação. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho cursos extracurriculares, eu tenho curso de técnica em administração e secretariado pela Jumper. Então, eu já tenho uma experiência também nessa área, pelo curso que eu fiz. Tenho o que mais? Tenho telemarketing, tenho de atendente de farmácia. Então, quanto mais curso você tiver, mais áreas você tem conhecimento. Professora, mas eu nunca trabalhei. Ok, mas você pode citar as suas qualificações, como seus cursos extracurriculares, e você pode citar também trabalhos que você tenha desenvolvido voluntariamente. Ah, eu fui presidente do conselho de classe, eu fui responsável pela equipe de formatura. Servem como experiências que você teve com outras pessoas, como seu crescimento pessoal, tá? E aí, a experiência profissional. Já trabalhou? Já? Aonde? Quanto tempo? O cargo que você ocupou? E, se possível, coloquem também de forma resumida o que você fazia enquanto trabalhava nesse cargo. Ah, eu era auxiliar administrativo, mas como? Eu cuidava da emissão de notas, eu cuidava do controle de notas, eu fazia agendamento de clientes, de fornecedores. Então, essas informações são importantes, ok? Continuando. Eu abri o errado. Aqui. Então, eu coloquei um modelinho aqui, coloquei o meu, mas só para vocês terem uma ideia básica, eu seguindo essa parte do que a gente viu na apostila. Para envio do currículo, é importante estar atento às vagas que são abertas pelas empresas. Se você sabe em qual área pretende trabalhar, pesquise em sites de recrutamento e nos sites das próprias empresas. Quem está selecionando candidatos e para quem deve encaminhar seu currículo? Currículos enviados aleatoriamente tendem a ser excluídos sem mesmo serem verificados. Uma dica que ele deu para a gente sobre salvar e enviar o currículo em PDF. Quando a gente mantém um currículo salvo no Word, de uma máquina para outra, né, de um computador para outro, ele pode abrir de forma desconfigurada. Então, por isso que é importante a gente sempre salvar o arquivo em formato PDF para depois enviar ele por e-mail. E essa outra dica, né? Nunca envie um currículo para uma empresa sem que você saiba que essa empresa ou está selecionando ou já envie direcionado para a pessoa que é responsável pelo recebimento de currículos, para evitar que ele seja excluído, tá? Lembre-se, além do seu currículo, certamente o seu perfil na rede social também será avaliado. Isso aqui eu já conversei muito com vocês sobre o cuidado que vocês têm que ter com o que vocês postam nas redes sociais. Por isso, é sempre importante manter uma rede de relacionamentos formada por pessoas que, além de seus amigos, possam ser contatos importantes, indicando-os para cargos que possam lhe interessar. Entrevista de emprego. Nessa etapa, o candidato mostrará pessoalmente as informações colocadas no currículo. Portanto, não mintam no currículo, não inventem histórias, qualidades, experiências no currículo que você não as possui. Na hora da entrevista, pode ser um problema, tá?
A entrevista de emprego é a oportunidade de você ressaltar as suas competências e habilidades para a empresa em que pretende trabalhar. Coragem, tranquilidade, boa fluência verbal e simpatia são essenciais para uma boa entrevista de emprego. O profissional que almeja uma vaga no mercado de trabalho deve, no processo seletivo, ter autoconhecimento. Descreva em uma folha quais são as suas habilidades e competências mais importantes, limitações, pontos fortes e fracos. Isso ajudará na memorização para que no momento da entrevista de emprego possa transmiti-las naturalmente. Saber onde irá trabalhar. Conhecer a empresa que pretende trabalhar é fundamental. Saber quais são os seus produtos e serviços, qual o nome do responsável pelo recrutamento e seleção. Antes da entrevista, você deve estar atento a alguns detalhes, como treinar as respostas de possíveis perguntas, estar preparado para possíveis perguntas o ajudará no momento em que o entrevistador estiver avaliando. Treine as respostas de possíveis perguntas com alguém, interpretando o entrevistador e você respondendo, até se sentir seguro e as respostas fluírem naturalmente. Cuide de sua aparência. A apresentação pessoal o ajudará no marketing pessoal. Portanto, não se deve, por exemplo, utilizar roupas extravagantes com decote, cores muito fortes como vermelho, verde ou laranja fluorescente, roupas com desenhos e estampas, calça rasgada, camisetas e blusas com costura de fora. Masculino, não use brincos, piercing, bermuda, camiseta, tênis, chinelo e outros acessórios. Você deve estar de acordo com o perfil do cliente da empresa que pretende trabalhar. Se a empresa atende público jovem, pode vestir-se mais despojado, porém com moderação. Chegue antes. Compareça na empresa 10 a 15 minutos antes. Chegar muito cedo demonstra uma imagem de desocupado. O candidato é confundido com o cliente. Os funcionários e chefes se incomodam de alguém ficar todo aquele tempo parado, observando o que estão fazendo. Mas cuidado, chegar atrasado é o fim, pois funcionário que se atrasa no trabalho perde prestígio e corre o risco de ser demitido pela falta de disciplina. Portanto, seja pontual, nem muito antes, nem um minuto depois. Preserve seus relacionamentos. Falar mal do emprego anterior, do chefe e colegas que trabalhou é o mesmo que falar mal do entrevistador e futuros colegas. Demonstre gostar de trabalhar em equipe e goste mesmo, pois o bom profissional é aquele que possui entre as habilidades básicas a de se relacionar bem com todos, do pessoal da limpeza à diretoria. Positivismo. Caso o entrevistador apresente alguma objeção a qualquer ponto do seu currículo ou de você, diga uma palavra afirmativa como certo, claro ou sim, mas apresente logo em seguida uma argumentação a seu favor. Por exemplo, diante da seguinte afirmação do entrevistador: você ficou apenas 3 meses no emprego anterior. Você pode responder: certo, fui contratado para realizar um projeto dentro da empresa. E no ato da admissão, havíamos combinado que eu ficaria este período, mas foi uma grande experiência profissional para mim. Respostas inteligentes demonstram credibilidade e flexibilidade do candidato, requisitos importantes para um profissional. Sem guarda-costas. Levar mãe, pai, namorado ou namorada, amigo ou amiga, ou qualquer outra pessoa junto, transmite a imagem de insegurança, fragilidade, mimo, superproteção. Tudo que alguém que quer trabalhar não deve possuir. Você deve ser forte, resolvido, independente, rápido e inteligente. As empresas querem pessoas que caminhem com suas próprias pernas.
Celular. Antes de chegar à empresa, a primeira coisa a ser feita é colocar o celular no toque silencioso. Reserve o momento para a sua vida profissional. Depois da seleção, você retorna a ligação perdida. A empresa tem uma grande oportunidade de contratar um ótimo profissional. Assim é que você deve se sentir quando estiver diante do entrevistador. Estar pronto e demonstrar que está preparado para essa oportunidade, pois tem muito a contribuir para a empresa e muito a aprender com os colegas. Afinal, você se preparou para esse momento, estudou, qualificou-se e investiu na sua carreira. Agora é colocar em prática. Cuidados. Não seja arrogante ou prepotente, mas fale com convicção. Não mendigue emprego. Lembre-se, você é um profissional. Não é um favor que a empresa está fazendo em lhe contratar. Não esteja ali por dinheiro, mas pela competência profissional. Mesmo que esteja precisando muito, nunca demonstre. Pensar que ao falar das dificuldades, alguém irá lhe ajudar é engano. A empresa não quer mais um problema. Dialogue. Fale abertamente, ou seja, comentários ricos em informação para não parecer um depoimento policial de perguntas e respostas. Algumas questões frequentes durante a entrevista. Fale sobre si. Quais são seus objetivos a curto prazo e a longo prazo? O que o levou a enviar seu currículo a essa empresa? Qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje? O que procura em um emprego? Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? Dê-nos um motivo para o escolhermos em vez de outros candidatos. O que você faz no seu tempo livre? Quais são as suas maiores qualidades? E pontos negativos, defeitos? Que avaliação faz da sua última ou atual experiência profissional? Até hoje, quais foram as experiências profissionais que lhe deram maior satisfação? Redação profissional. No processo seletivo, algumas empresas utilizam a redação para avaliar a criatividade, ortografia, organização de ideias e outros. Segue abaixo alguns temas de redação que são aplicados. Atender ao cliente requer uma visão de 360 graus. Quem eu sou? Minha vida profissional. O mercado de trabalho. O que o cliente representa a uma empresa? O meu chefe é chato. Como você vê as diferenças dos colegas de trabalho? Meus colegas querem me derrubar. O que você pensa sobre o colega puxa-saco? Como faria para pedir aumento ao seu chefe? Cuidados para uma boa redação profissional. Seja simples, não queira ser erudito. A simplicidade não é sinônimo de texto mal escrito. Passe o recado com clareza. Qualquer texto deve ser compreendido pelas pessoas. Não encha linguiça e nem faça rodeios. Vá direto ao assunto. Use palavras simples. A harmonia também é importante, porque agrada ao leitor. Por isso, coloque ritmo em seus textos. A leitura deve ser prazerosa. Evite utilizar a ordem inversa. Cuidado com a repetição de palavras. É preciso se atentar às normas da gramática para que o texto seja composto sem erros de concordância, de regência e principalmente sem erros ortográficos. Dinâmica de grupo. No processo seletivo, a dinâmica de grupo é utilizada por muitas empresas como etapa eliminatória, aonde proporciona ao avaliador obter diversas informações do candidato. Mas antes de iniciar o trabalho, geralmente esse procedimento é efetuado por um psicólogo. Durante a aplicação da dinâmica em grupo, o avaliador verificará as seguintes características: liderança, comunicação, conhecimento profissional, cooperativismo,
aptidões necessárias ao exercício da profissão, personalidade, inteligência, outros fatores variáveis. Regras básicas para a dinâmica de grupo. Segundo o Sato, as regras básicas são princípios práticos da dinâmica de grupo, comunicação, criatividade e tomada de decisão em grupo, que visam ajudar os participantes a atuar de maneira eficiente e eficaz e a obter maior aproveitamento. Essas regras se complementam, porém podem ser modificadas ou recriadas conforme a necessidade. Durante a dinâmica, todos são iguais: títulos, posição hierárquica, social, cultural, entre outros. Todos participam ativamente com oportunidade e responsabilidade iguais. Por isso, para o maior aproveito pessoal e grupal, ninguém deve recusar tarefas. A pontualidade e a assiduidade são compromissos assumidos para com o grupo. Na dinâmica não existem erros, tudo é aprendizagem. Saiba ouvir avaliações sem necessidade de defesa ou justificativas. Guerra ao medo do ridículo e ao medo de errar. Ao avaliar, ressalte os aspectos positivos, eles sempre existem. Respeite e aproveite opiniões diferentes como fatores enriquecedores do grupo. O tempo é precioso, evite dispersões e procure chegar aos objetivos propostos. Não faça discursos, seja simples e objetivo. Todos merecem ser ouvidos. Evite conversas paralelas. Em grupo, fale claro e alto para que todos possam ouvi-lo e entendê-lo. Antes de pensar em responder, saiba ouvir. Antes de decidir, procure ver todas as soluções possíveis. Da quantidade surge a qualidade. Aceite questionar suas posições. Quem não inovar não sobrevive. Ao discutir em grupo, defenda sua opinião com clareza, sem fazer média, mas também sem fazer imposições. Evite formas sutis de influenciar opiniões alheias ou de manipular o silêncio dos inibidos. Plano de carreira. Quem não quer subir na vida? Ter um bom salário e um ótimo cargo em uma empresa? Todos buscam crescimento profissional, dentro ou fora das empresas. Todos almejam de alguma forma um lugar que tenha um plano de carreira. Nas empresas, é possível perceber dois tipos de pessoas: as que utilizam os planos que a empresa oferece e as que constroem o seu próprio plano. As empresas oferecem planos de carreiras baseados em uma linearidade de oportunidades, ou seja, evoluindo profissionalmente, o funcionário irá conquistar o seu espaço dentro da empresa. Os planos necessariamente consideram um tipo de expectativa com relação à velocidade com que você aprende e a que cargos você poderá chegar, tendo como pré-requisito sua posição atual. Os planos não estão limitados somente dentro da empresa. O cônjuge pode ter um plano que considere ideal para a vida do parceiro. O chefe tem outro. Os colegas de trabalho, a empresa, institucionalmente prevê um modelo, e assim sucessivamente. Algumas pessoas podem considerar o plano de carreira algo negativo, pois deixam de escrever sua própria história e assim acabam adaptando-se a um modelo pronto e que foi desenvolvido por outras pessoas. Isso pode significar estacionar em determinado cargo, visto que se tem a competência para atingir outro mais elevado. Há empresas que oferecem um plano de carreira. A intenção é a de proporcionar um incentivo mútuo de crescimento entre o funcionário e a própria empresa. Essa é mais uma dentre as tantas possibilidades. Independente de você querer para si ou não o plano de carreira da sua empresa, uma coisa é certa: é preciso buscar aprimoramento constante e aprender sempre. A dica: invista em você e no seu crescimento profissional, pois somente dessa forma você estará preparado para aproveitar as oportunidades quando elas chegarem. E lógico, bons estudos. Não deixem de estudar sempre.
Eu dei uma corridinha, li rapidinho, para a gente conseguir concluir a matéria dentro do tempo, tá? Porque o nosso tempo está acabando. Vou voltar com a sala de novo para a gente conversar, para a gente falar sobre o tema. A aula de hoje é bem complexa, tem muito assunto para a gente conversar. Então, é isso que a gente tem para falar sobre hoje, né? Sobre o processo de seleção e recrutamento. Quero dizer para vocês, o mais importante dentro do mercado de trabalho é você procurar ser sempre verdadeiro. Tanto no seu currículo na hora que você está montando ele, quanto na hora da entrevista. Ah, eu vou ficar nervoso? Talvez no começo, sim. Mas se você estiver sendo sincero, estiver sendo você, se você souber o que você busca, você se conhece, você sabe como você vai reagir, tende a ser mais fácil. A conversa não vai ser, como ele fala ali, só um interrogatório policial. Vai ser uma conversa normal, né? As perguntas vão fluir e as respostas também. Porque o que você vai estar falando é sobre você. Sem mentiras, sem inventar histórias. E estejam sempre se capacitando, porque a gente nunca sabe quando vai surgir uma nova oportunidade. Pode ser que em algum momento a gente